um versículo que é o versículo 23. O texto é muito grande, por isso eu li 4 versículos só. Então eu quero repetir aqui com os irmãos o versículo 23, que vai dizer assim: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Amém? Como pode ser? Eu quero estar assim dizendo aos irmãos, devido ao problema de memória que eu venho passando, às vezes algumas coisas fogem da minha mente, então eu escrevi a mensagem dessa noite. A mensagem está escrita, não sei se vai dar para falar tudo aqui até meia-noite, não sei, mas a mensagem se encontra aqui no capítulo 4 de João, onde vai relatar um evento que marcou a história de uma mulher, marcou a história de um povo. O que acontece aqui nesse capítulo 4 de João é uma profecia que se cumpriu muitos e muitos anos depois de ser profetizada. A nação de Israel, ela se dividiu. A nação de Israel, ela aconteceu um ato ou vários atos políticos e religiosos que acabou com a divisão do reino. Reino do Norte e Reino do Sul. Um povo, um único Deus. Um muro que os dividiu por 800 anos. Mas um rei que derrubou esse muro, pedindo água para uma mulher samaritana, ali assentado no poço de Jacó. No livro de 1 Reis, capítulo 12, começa a divisão do reino do povo de Deus. Começa a divisão do povo de Israel. A divisão nasce quando Roboão, filho do rei Salomão, assume o trono e escolhe o orgulho, colocando altas cargas de impostos e trabalho sobre o povo. Quando ele pede conselhos a quem não sabia aconselhar, quando ele pede conselhos a pessoas que eram mal intencionadas, o povo se separa. 10 tribos lideradas por Jeroboão ao norte, 2 tribos sobre Judá ao sul. A ferida começa com a decisão política, mas se transforma numa separação espiritual. O norte cria altares próprios, procurando sua própria forma de adorar. O reino cai sobre a Síria e a mistura de povos dá
dá origem aos samaritanos. E o povo e o muro entre irmãos se solidifica. A separação, o povo se separa. Há 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. E essa mistura entre povos, que dá origem aos samaritanos, cria um ódio entre os irmãos. No livro das Crônicas, nós também podemos encontrar essa história. Jerusalém, o templo, a linhagem de Davi, como o centro da fidelidade, reforçando a ideia de que o sul manteve a pureza e o norte se desviou. A rivalidade espiritual agora ganha raízes teológicas. Em Esdras, quando os judeus voltam do exílio e querem reconstruir o muro e o templo, os samaritanos tentam ajudar. Eles tentam ajudar, oferecem ajuda, oferecem apoio, mas são rejeitados pelos judeus que dizem: vocês não têm parte conosco. E então a separação entre irmãos, ela é institucionalizada. Não existe mais acordo. Acabou. Não tem mais acordo. Agora os irmãos se separam definitivamente. Profetas como Amós, Oséias clamam ao norte. Isaías e Jeremias clamam ao sul. Um chama o povo ao arrependimento por causa da idolatria, e o outro por causa do orgulho. Deus envia vozes, profetas, tentando unir corações que insistiam em andar separados. O Antigo Testamento termina com uma nação dividida, geograficamente, politicamente, culturalmente e espiritualmente. Entre o Antigo e o Novo Testamento há 400 anos de silêncio e 800 anos de brigas entre o mesmo povo. Neste período, judeus reforçam Jerusalém e os samaritanos constroem seu templo no Monte Gerizim. Cada um dizia: aqui, este é o lugar, o verdadeiro lugar de adoração. A divisão agora vira doutrina. Então chega Jesus, o rei que não constrói muros, mas que derruba muros. O Evangelho de João, capítulo 4, se diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus estava a caminho da Galileia, mas ele não precisava passar por Samaria. Mas ele necessitava. A caminho da Galileia, Jesus poderia usar outro caminho, mas porque ele não precisava passar por ali para chegar até lá, mas era necessário Jesus passar. Era necessário, ele tinha que passar. Era necessário passar por Samaria para cumprir
a profecia da reconciliação. Jesus chega ao poço de Jacó, o mesmo Jacó que gerou as 12 tribos, pai de um povo que agora estava dividido em dois, uma nação dividida, irmãos separados. Jesus se senta justamente no lugar que lembrava a origem da unidade que havia sido quebrada. Uma mulher se aproxima, samaritana, ela era samaritana, ela tinha uma fé misturada, havia sido ferida pelos 5 maridos que já tinha tido, ferida pela sociedade, ferida por 800 anos de história. Mas Jesus escolhe justamente aquela mulher, naquele lugar, uma mulher ferida, uma mulher machucada. Jesus escolhe justamente aquela mulher para dar início a uma reconciliação entre dois povos, que na verdade eram um povo só. Jesus escolhe aquela mulher sofrida, aquela mulher machucada, aquela mulher que diante da sociedade não valia nada. Jesus se aproxima daquela mulher, ele inicia um diálogo, ele inicia uma conversa. Mas Jesus estava cometendo um erro ao falar com uma mulher, porque naquela época um homem não podia se dirigir a uma mulher estranha. Um homem só podia falar com sua esposa ou com suas filhas. Ele não poderia falar com uma mulher, mas Jesus se aproxima daquela mulher, quebrando paradigmas, dizendo que, olha, é chegado o reino de Deus. E Jesus então inicia uma conversa, um diálogo com aquela mulher. Ele inicia pedindo água. Dê-me água. O poço onde deu origem às tribos, o lugar de culto, Gerezim ou Jerusalém. A identidade de judeus e samaritanos e a sede, tanto física quanto espiritual. Quantas pessoas hoje estão com sede espiritual? Estão esperando uma palavra, estão esperando alguém dizer, olha, você é importante para Deus. Nós somos importância para Deus, não importa a que povo pertença, a que sociedade pertença, todos são importantes para Deus. Lá em Mateus capítulo 11, Jesus vai dizer, vinde a mim todos. Todos. Jesus não está dizendo, vinde a mim os judeus. Ele não disse isso em momento algum, em tempo algum, vinde a mim os judeus. Não. Ele vai dizer, vinde a mim todos. Todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Vinde a mim todo aquele que quer se aliviar do cargo que a sociedade coloca e impõe sobre ele. Porque a sociedade gosta muito de colocar cargas sobre nós. Olha, você não pode. Você é isso, você é aquilo. Esse lugar não é para você. Essa posição não é para você. Esse curso que você quer fazer não é para você. Você não tem capacidade. Você não tem faculdade. Isso não é para você. Essa função que você quer não é para você. Você quer estudar, mas na idade que você está, você vai querer estudar, você já está velho. Estudar para quê?
Para que você quer fazer esse curso? Você não pode isso, você não pode aquilo. A sociedade cobra. A sociedade julga conforme a aparência. Mas o nosso Deus, Ele julga segundo o coração de cada um. Jesus chega justamente para uma mulher que segundo a sociedade não tinha valor. Jesus então diz a frase que derruba aquele muro de separação: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no Monte Gerizim. Adoração a Deus não é em Jerusalém. Nós podemos adorar a Deus na nossa casa, no nosso lar, no nosso quarto, aqui na igreja. Aonde nós estivermos, nós podemos entrar em contato com Deus. O que acontece conosco, nós é que muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de que nós temos acesso a Deus. Um acesso que é irrestrito. Não há restrição para quem quer se aproximar de Deus. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela já estava no 6º casamento. Ela já tinha tido 5 maridos. E ela já estava no 6º. E Jesus então diz para ela: vai lá, chama teu marido. Muito natural, olha, chama seu esposo, eu quero conversar com ele, eu quero falar com ele. Mas ela responde: Senhor, eu não tenho marido. Por quê? Porque aquela mulher não era casada. Ela não era casada, ela morava junto. E se ela não era casada, o marido não era dela. A minha esposa só é minha esposa porque somos casados. Nós temos um documento que atesta isso, que comprova isso. Assinado com testemunha, não tem para onde fugir, né, brother? Assinou o papel, a testemunha assinou, acabou. E o juiz ainda coloca lá: atesta e dou fé. O juiz ainda reforça mais um pouquinho. Mas aquela mulher não era casada. Então, se ela não era casada, o esposo não era dela. E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque tiveste 5. Você já teve 5, e o que está agora também não é seu. Mas Jesus não se importa com isso. Jesus não encontra dificuldade nisso, porque Jesus estava olhando para o coração daquela mulher. Jesus está olhando para a sede espiritual daquela mulher, e não só daquela mulher, mas também daquele povo. Aquela nação, o povo samaritano, precisava conhecer a água viva. O povo samaritano precisava experimentar, beber a água viva. A água que mata a sede espiritual. Então Jesus usa aquela mulher. Agora, nem norte nem sul, nem judeu e nem samaritano, agora um só povo, diante de um só Deus, pela mediação de um só Messias. O Evangelho chegou. Chegou o Evangelho. O muro caiu. O muro que separava judeus e samaritanos caiu. Agora Jesus chama aquela mulher, ele conversa com aquela mulher, e ele diz: olha, vai e anuncia aos teus. Aquela mulher sai dali com uma missão de evangelizar a sua família, porque é pela família que se começa a salvar. A salvação começa na sua casa.
A salvação começa com os seus. Primeiro você salva a sua esposa, primeiro você salva o seu esposo, primeiro salva seus filhos, para depois anunciar o mundo, para depois continuar pregando. Às vezes as pessoas querem pregar para o mundo, mas não pregam para a família. Às vezes nós deixamos de falar para quem está perto de nós e queremos falar para quem está longe. Então Jesus mostra para aquela mulher: chegou o momento, a hora é agora. E esse versículo 23, ele repercute até hoje. Ainda hoje, Jesus procura os verdadeiros adoradores. Não importa a igreja, se é batista, assembleia, ou presbiteriana, ou congregacional. Importa que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Não importa o lugar, é aqui, neste templo, é na nossa casa, é onde nós estivermos, temos que buscar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, Deus. Não é pela lei, não é pela obrigação, é pelo amor. É pelo amor a Deus. Ali no poço do pai das 12 tribos, Jesus desfaz o que Jeroboão e Roboão fizeram. O muro que eles fizeram, Jesus quebrou. O muro da separação. Glória a Deus. Maravilha, meu Jesus. O muro que separava irmãos, pessoas do mesmo sangue, da mesma família. Jesus chega e acaba com aquela divisão. Ele chega e ele vai anunciar aos samaritanos: vocês também podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas Senhor, sempre foi ensinado que nós devemos adorar no Monte Gerizim. Os judeus adoram em Jerusalém e nós adoramos no Monte Gerizim. E Jesus diz: nem no monte, nem aqui e nem ali, mas em espírito e em verdade. Glória A nossa adoração brota no coração. Obrigado, meu Jesus. O lugar de nós adorarmos a Deus é no nosso coração. Não adianta subir monte, fazer sacrifício, se o coração não estiver cheio de amor. Aleluia, Jesus. Não adianta ir ao vale, jejuar, fazer penitências, se o coração não estiver cheio de amor por Deus, pela obra de Cristo, pelo Evangelho. Aquela mulher se torna a primeira evangelista, a primeira missionária. A cidade se torna a primeira colheita entre os rejeitados. E a reconciliação começa aonde ninguém esperava. A reconciliação começa em um povo excluído, em um povo odiado, em um povo que não tinha valor. Ali começa a reconciliação. E a reconciliação começa onde Israel se dividiu, Jesus Cristo uniu. Aonde Israel separou, Jesus ajuntou. Jesus veio para quebrar laços. Ele veio para derrubar muros. Ele veio para ajuntar e não para espalhar. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não veio para condenar ninguém. Quem condena é o ser humano. É o ser humano que condena, é o ser humano que julga. Jesus disse: eu não julgo, porque
que eu não vim para julgar. Eu não condeno porque eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar todo aquele que crê. Não importa se é judeu ou se é samaritano, se é brasileiro, se é argentino, se é paraguaio, se é japonês ou se é chinês, não importa. Jesus veio para todos. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus. Amém, Jesus. Em João 3,16, Jesus vai dizer que Deus amou o mundo, ao mundo. Lá não diz que Deus amou Israel. Lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então nós precisamos crer. Aleluia. Somente crer. Creia. Creia na promessa de Deus. Creia que Jesus morreu e que ressuscitou. Que Jesus veio para quebrar essas barreiras. Aleluia. Essa nossa fortaleza. E é função da igreja, a obrigação da igreja é dizer: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é amor, Jesus é a reconciliação com Deus. Essa é a obrigação da igreja. A igreja não está aqui para julgar ninguém. A igreja não está aqui para apontar pecado de ninguém. A igreja está aqui para apontar o caminho dos céus. E o caminho do céu é Jesus Cristo. Aleluia. A igreja está aqui para dizer: Jesus ama você. Aleluia. Maravilha, Jesus. A função da igreja é dizer: Jesus te ama. Aleluia, Jesus. E se você quiser mudar de vida, Glória a Deus. Jesus te recebe de braços abertos. Jesus. A divisão acabou. A divisão não existe mais. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. O véu da divisão. O véu da separação. Agora não existe mais separação. Não existe mais divisão. Porque Jesus morreu por todos. Aleluia. Jesus morreu em nosso lugar. Onde Jeroboão ergueu altares, Jesus derramou água viva. Onde Roboão criou dor, Jesus derrama graça. Glória a Deus. Aleluia. Aonde alguém te feriu, Jesus te unge com o azeite santo, com a graça salvadora. Glória a Deus. Aonde aquela pessoa te machucou, Jesus derrama água viva, aquela água fresca que vai aliviar a sua dor, que vai fazer com que você tenha esperança e vai fazer com que você tenha uma nova visão da sua vida. O muro que reis ergueram cai quando o Rei dos Reis, o eterno Rei, se sentou à beira de um poço. Jesus se sentou ali à beira daquele poço, famoso poço de Jacó. Aleluia. Que Jacó cavou aquele poço com muito trabalho, com muito esforço. Jesus se senta à beira daquele poço para dizer: olha, eu sou a água viva. E se você beber dessa água, jamais você terá sede. Aleluia. Porque enquanto os homens dividiam a nação, Jesus unia o céu e a terra. Os céus e a terra estão unidos hoje. Hoje nós podemos acessar os céus através da nossa oração, Aleluia. através da nossa comunhão com Deus. Porque aonde Jesus chega, até ferida de 800 anos precisam se render aos seus pés. Aleluia. Eu não sei quanto tempo essa ferida está te machucando. Eu não sei há quanto tempo faz que você está sentindo essa dor. Eu só sei de uma coisa: Jesus é o remédio para te curar. É Deus. Aleluia. Jesus é o remédio para sarar essa ferida.
A nossa função aqui é dizer, é pregar: Jesus Cristo é a solução do seu problema. Entrega tua vida ao Senhor, confia nele, porque o restante Ele vai providenciar na sua vida. Beba dessa água viva que Jesus ofereceu para aquela mulher. Jesus disse para aquela mulher samaritana: se eu tiver dessa água viva, você jamais voltará a ter sede. Mas Jesus estava falando não da sede física, Jesus estava falando da sede espiritual. Todo ser humano tem uma sede espiritual, e todo ser humano busca aqui ou ali um meio de saciar essa sede. Mas essa sede só é saciada quando se encontra com Jesus. Jesus é a água da vida, é a água que mata a sede espiritual, é Ele que cura a ferida, é Ele que derruba os muros da separação, o muro daqueles que dizem: você não serve, você não presta. Enquanto essas pessoas dizem: você não presta, Jesus diz: você é bom, eu morri por você. E se Jesus morreu por você, é porque você tem algo que Ele quer: a sua alma. O nosso corpo pode não valer nada, mas a nossa alma, ela é preciosa para Deus. E é a nossa alma que Jesus quer, porque é pela nossa alma que Ele morreu na cruz do Calvário. Bebamos desta água viva. Vamos matar nossa sede na água viva que é Jesus. Aleluia. E deixar que essa água flua em nós, rios de água viva que fluem para a vida eterna. Que Deus nos abençoe nesta noite e complete no coração dos irmãos aquilo que esse humilde servo não falou. Que Deus nos abençoe. Amém.